Um salve para você, eu sou a Mendonça de Fluir. A gente vai falar sobre a importância de se conectar com hábitos bons e trocar os hábitos ruins. Primeira coisa, já vou logo de cara dar o spoiler. Como eu faço isso? De micro situações contínuas ao longo do nosso dia a dia. Não é criar uma rotina, o hábito, na verdade, ele não vem da rotina. O hábito, ele vem do gatilho e da recompensa. Que a gente precisa da recompensa em tudo na nossa vida. Então, já que eu já dei o spoiler do que é, né? É micro situações. Quais são as micro situações que você pode fazer para fazer isso acontecer de forma leve? Assim como se você já assistiu alguma aula minha sobre esse tema, sobre relacionamento, né? Quando a pessoa falou assim, o meu relacionamento terminou. Ele terminou porque a outra pessoa de repente mudou. A outra pessoa nunca mudou. Ela já estava dando sinais, a relação já estava dando sinais, mas a gente nem sempre observa. Então, o engordar, por exemplo. Eu não tô gorda porque de repente eu engordei. Não, foram micro situações que me levaram a isso, ok? Então, voltando, vamos perceber isso então. Qual é o meu desafio aqui? Qual é o hábito ruim que eu tenho que eu quero mudar? No meu caso, eu tô nesse momento exato que eu tô gravando esse vídeo, e a decisão de falar sobre isso é justamente essa, eu estou tirando o açúcar, né? Então, tô sem comer nada, ingerir nada que tenha açúcar, que eu tenho que colocar açúcar. Eu sou muito fã mesmo de suco com açúcar. Nossa, eu sou muito fã mesmo, assim, fico animada. É uma coisa que eu gosto muito. E eu tô tirando e não tô bebendo nada com açúcar, nada mesmo, nem café, nada. E aí é um desafio pra mim porque eu gosto do açúcar. Se você tem um desafio nesse sentido, o que é desafiador pro Sádio? Eu sou muito fã de chocolate, sou muito fã de sorvete, sou muito fã de repetir. O desafio aqui é, por que você faz isso? Então, olhando pro meu caso, ok? Por que eu faço isso? Porque o docinho do açúcar me dá uma sensação de prazer quando eu tô ingerindo, de algo doce, algo prazeroso. Eu gosto sempre de beber depois de comida. Depois que eu comer alguma coisa, eu gosto de beber um suco. Então, ele docinho me dá a sensação que eu tô fazendo uma refeição doce, sabe? Tipo assim, comi a salgada, agora eu vou comer a doce. Então, eu gosto por causa disso. Segundo, quando isso acontece? É contínuo? Quando isso vai acontecer, quem chegou, quem tá no ambiente, né? Outro dia eu tava fazendo o mesmo exercício, foi essa semana mesmo, fazendo exercício com um cliente meu, e ele virou pra mim e falou assim, eu queria parar de comer o tempo todo. Diz ele que ele come o tempo todo, né? Come sem parar. Ele falou assim, eu queria parar de comer o tempo todo. Eu falei assim, ok. Como é o seu café da manhã? Eu acordo, preparo o café de todo mundo da minha casa, sento e vou fazer o café da manhã, né? Sento pra fazer minha refeição, porque eu já ensinei. Uma coisa que eu gosto muito de pregar é, faça o seu café da manhã sem celular, olhando para sua comida, agradecendo por ela. Nem que você ponha a mãozinha ali e fale, eu sou grato por essa refeição que eu vou ingerir. Comendo, mastigando, consciente, observando o que você tá ingerindo. Se você tá ali no celular, ó, sua mente não tá olhando para a refeição, ela não tá se saciando, é o primeiro desequilíbrio. Então ter esse momento do café ou do almoço para você é muito importante, ok? Com calma, não é comer e vou embora, acabou. Não, come com tempo. E aí, depois ele virou e falou assim, aí eu falei, ok, quando isso tá acontecendo? Quando não tem ninguém na minha casa, todo mundo tá indo trabalhar, aí pronto, isso não acontece. Mas quando tem gente em casa, aí ele sacou onde eu queria chegar. E aí eu quero também que você saque isso. Quando isso acontece na sua vida, é igual esse meu cliente, que isso acontece porque o filho dele levanta e bebe café e ele continua na mesa. Depois a outra filha dele levanta um pouquinho mais tarde, o outro filho já levantou para fazer as coisas dele da escola, essa filha levanta, porque ela estuda à tarde, e ele vai ficar ali mais um pouco comendo e conversando com ela. E depois a esposa dele, que trabalha acho que de madrugada, à noite, vai levantar. Ela levanta ainda mais tarde, ele tá terminando de guardar as coisas, ela levanta, né? Tá ali naquele momento ali, quase de ponto de guardar, ela levanta. Ele senta de novo para beber outro café. Então, é uma pessoa que tá bebendo uns 4 cafés no dia, né? Assim, refeição mesmo, café da manhã, com torta, com bolo, com pão. Então, como ela vai conseguir diminuir se ela continua na mesa a cada pessoa que chega? Essa é a situação que ele tem que podar. Então, o desafio aqui dele fez a refeição dele, se levantar da mesa e fazer outra coisa. Ou optar por comer no horário de alguém específico. Vou comer ele no horário da minha filha. Pronto. No caso dele, ele decidiu que ele vai testar primeiro só ele, né, fazendo a refeição e se levantando, e depois testando no horário dessa filha. Por isso que eu trouxe esse exemplo. Mas qual é o estado de emoção que a pessoa se encontra quando ela tá fazendo isso? Vamos olhar
pelo meu ponto de vista, então, pelo meu olhar do que tá acontecendo no meu caso. Então eu já falei que eu tô sem beber açúcar ou me alimentar com açúcar nas minhas comidas. Beleza. No meu caso, então, qual a emoção eu uso para consumir? A emoção que eu uso é, nossa, hoje depois do almoço eu posso beber um suquinho bem adoçadinho, porque é bom, vai me dar ânimo, sabe? É uma coisa que eu gosto. Então eu uso de um gatilho, de uma situação. É muito comum a pessoa, às vezes, que ela teve um dia ruim, ela justificar isso pra ir beber, pra ir comer um doce, pra comer bobeira, pra comer mais do que o normal, pra às vezes pedir iFood, né, da vida. Que ela usa o gatilho ou da recompensa, né? Ou qual o gatilho que ela tá usando? A tendência é que ela use uma recompensa. Eu preciso ser recompensada, porque hoje eu tive um dia ruim. Eu preciso ser recompensada, porque hoje meu chefe brigou comigo. Ou eu preciso ser recompensada. Caraca, eu fiquei 4 horas sem comer, então agora eu posso comer qualquer coisa. Então a gente sempre vai usar uma recompensa. Então aquela pessoa, por exemplo, que tá numa dieta, ela vira e fala assim, hoje eu posso me recompensar. Só que ela não se recompensa com um alimento, ela se recompensa com um dia inteiro. É aí que tá a desarmonia, não tá em ressonância. Uma refeição, tudo bem, é a sua recompensa. É assim, então, que eu também faço. É olhar para essa recompensa por direito, tá tudo bem usar ela, não vejo problema nenhum. Mas é uma ação, não é tipo o tempo todo, sabe? Mas eu gosto muito, tá bom. Então coloque isso no final de semana. Tem uma cliente minha que agora adora comer brigadeiro, né, da minha mentoria. Adora, muito fã de brigadeiro e tal, e ela quase todo dia ela faz brigadeiro. Aí eu falei com ela, primeira coisa, por que você faz isso? Quando você precisa disso? O que aconteceu antes? Aí ela, eu sempre alego que eu tenho um dia difícil com o meu chefe. Ótimo, já descobri uma ação. Né? Já descobrimos uma das razões, uma das crenças. Agora, na hora que você vai fazer, tem alguém te apoiando? E aí ela vai e fala assim, minha mãe, na hora que eu vou falar assim, vou ir lá comprar umas coisas pra fazer brigadeiro. A mãe dela fala, beleza, pode fazer mesmo, Ivo. Não é tipo assim, não, minha filha, compra uma coisa diferente, vamos fazer uma brusqueta hoje ou algo do tipo. Então, não traz algo de diferente. Então, tem uma ação de outro ser humano também autorizando, e aí ela aproveita essa autorização. E agora, quais são as ações? Ela já sabe o gatilho que começa, já sabe o motivo, já sabe quando isso acontece, sempre depois do trabalho. O que ela precisa fazer? Mudar esse horário ou colocar outra coisa no momento. O meu conselho foi colocar exercício físico logo em seguida do trabalho dela. Logo depois, terminou o trabalho, vai fazer academia, vai fazer um exercício, vai fazer qualquer exercício, qualquer ação diferente. Porque aí você vai tirar a sua mente. Então, no caso dela, ela me contou que ela não conseguiu começar a fazer os exercícios, mas ela, por exemplo, assiste todo dia um vídeo no canal. Logo em seguida, é quase o horário que acho que sai o vídeo no canal aqui, à noite. E aí ela vai e assiste o vídeo. Então, ela mudou, porque na hora que ela faz um momento ali de algo totalmente diferente do esperado, na hora que ela sair dessa situação, ela não vai mais querer, a tendência é que ela não queira. Okay? Então você sempre precisa encontrar esses 3 pontos, essas 3 perguntas sempre tem que se fazer e mudar. Qual é a recompensa então? Se eu seguir isso daqui direitinho uma semana, eu tenho direito a lá na frente. Agora, do olhar mais espiritual. Do olhar espiritual, essa é uma necessidade que nós temos de nos auto-autorizar através das situações a fazer o que a gente quer. A sua intuição realmente acha que é confortável para você fazer isso? É o que seu corpo realmente precisa? Porque quando o seu corpo está dizendo eu preciso disso, tá tudo bem. Mas quando é você dizendo que você precisa, talvez não é. Talvez é um ego querendo fazer algo. Então pergunta, corpo, é confortável para mim receber agora, nesse momento? Então, por exemplo, no meu caso, eu vinha com uma sucessão de angústias na hora de beber esses meus sucos. Uma angústia, uma sensação estranha. Eu perguntei, corpo, é confortável para mim nesse momento continuar ingerindo, continuar bebendo dessa forma, né, os sucos, me alimentando assim? Não, e aí a resposta foi muito pesada, foi não. Então o que eu preciso fazer? E aí me veio o açúcar, retirar o açúcar, diminuir o açúcar. Eu tomei uma decisão de retirar e fazer esse exercício e ver como eu me sinto. Eu tenho me sentido muito melhor.
ok? Então, quando você enxerga isso, você dá permissão para o seu corpo falar com você sem julgamento, você tá mais apto. Tem muita nutricionista hoje que prega a nutrição intuitiva, né? Você pode comer o que você quiser, mas sempre consciente. Existem também muitos terapeutas que eu conheço, eu não faço isso, mas eu conheço terapeutas que têm aplicado e dado resultado, é o que a gente chama de bariátrica energética. Você compra uma coisa, mas você vai dividir a coisa para comer 2 vezes no dia sempre. Então você pode comer, tipo, você pode comprar, por exemplo, uma lasanha, sei lá, né? Vamos dar o exemplo da lasanha. E aí você tem que cortar ela e comer só um pedaço. O outro pedaço você vai comer ele em outro momento do dia, na sua outra refeição. E isso vai fazendo com que o seu corpo vai criando essa sensação de que tudo bem que ele vai criar uma espera, mas ainda assim o corpo tá gerando a sensação de que ele vai ter mais prazer depois. Então ele tá esperando esse momento para de novo ter mais prazer. Então tá tudo bem, porque são micro situações que vão treinando. É um treinamento isso, ok? Espero que tenha feito sentido, espero que de alguma forma essa aula possa te ajudar a mudar qualquer hábito ruim, porque se encaixa em tudo essa forma de olhar. É só você enxergar onde está o hábito ruim e olhar para essas três perguntas que eu trouxe. Muita luz, muita paz. Se fez sentido, curte, compartilha e se inscreve no canal se você já não é um seguidor do canal. Namastê!